Planejamento, requisito 6 da 9001 versão 2015, um requisito que, se não for implementado da maneira adequada, vai te trazer muitos problemas. Fica comigo e vamos interpretar ele junto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Construindo a Qualidade. Eu sou Rodolfo Paludeto e vou interpretar com você, de uma maneira mais simples, de uma maneira diferente, o requisito 6 da ISO 9001 versão 2015. O requisito de planejamento, onde a gente vai entender realmente na prática todos os aspectos que a ISO 9001 traz de uma maneira clara, mas também a abrangência que ele tem em outros sistemas de gestão. Se a gente não planejar da maneira adequada, muitos problemas podem acontecer, inclusive na sua operação, tá? Isso parece óbvio, né? Em tudo que a gente faz na nossa vida a gente planeja, concordo com você. Porém, tem alguns aspectos importantes que me chamam a atenção, principalmente das empresas em que eu vou auditar, ou até presto consultoria, onde a gente tem dificuldades em executar o planejamento de uma maneira robusta e não para não ficar simplesmente no papel. Nós temos uma capacidade imensa em planejar as coisas, em colocá-las no papel, mas na hora de botar em prática, de executar, talvez não é tão simples assim. Então, esse vídeo vai ter por objetivo, claro, entender de uma maneira prática, mas também deixar claro alguns aspectos importantes para fazer com que isso se torne efetivo no dia a dia da nossa organização, tá? Como a gente está acostumado, vamos lá para o nosso Instagram, onde a gente tem informações mais detalhadas sobre cada uma dessas questões, tá? Então, tem diversos posts e a gente vai falar do entendimento do item 6, planejamento. Deixa eu aumentar aqui a tela, já fiz errado, mas não tem problema. Então vamos lá, planejamento. Só lembrando que depois que a gente já entendeu o contexto da organização lá no requisito 4, entender o nosso propósito, definir a nossa política da qualidade. O planejamento precisa ser desdobrado de acordo com os resultados dessas fases, de acordo com aquilo que a gente já viu no contexto e também no desdobramento da política, né, da definição do propósito. Porém, o planejamento vai influenciar demais nas atividades, na rotina da organização. Tá? E não é algo que deve simplesmente estar no papel, muito, mas muito pelo contrário. É isso que eu quero enfatizar aqui hoje. Bom, contextualizando, então ele destaca a importância de planejar o sistema de gestão de uma maneira robusta, de modo que o propósito da organização seja atendido de maneira plena. Eu quis enfatizar isso, eu já falei algumas vezes nesse vídeo, mas o intuito não é falar de planejamento simplesmente em um 5W2H ou uma ferramenta qualquer de planejar, mas sim de estrutura e sim de princípio, de planejar como algo comum, algo da minha rotina, tá? Esse é o ponto que eu quero que a gente entenda e que eu quero que a gente realmente interprete, tá? Então a gente já falou do sistema de gestão, do planejamento do sistema de gestão desde lá do requisito 4, obviamente, né? O PDCA na norma está definido do item 4 até o item 7, que a gente vai falar na sequência. Mas a estrutura mais, não vou dizer mais importante, mas onde a gente vai focar mais o planejamento é agora no requisito 6, tá? Então aqui que ele vai realmente desdobrar a rotina, o dia a dia da organização, tá? No item 6.1, ele fala de ações para abordar riscos e oportunidades. Olha, fica atento nisso, muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, quero até aumentar aqui, ó. Presta atenção em mim. Riscos e oportunidades, abordar riscos e oportunidades. Isso é uma questão que a gente tem que cuidar demais. Para quem não está familiarizado ainda com os termos, quando a gente fala em riscos e oportunidades, quando a norma fala de riscos, ela está diretamente envolvendo alguns fatores, tá? O princípio básico de risco é agir preventivamente, tá? Quando eu tomo alguma decisão com o intuito de prevenir que algo ocorra, isso é agir preventivamente. Se a gente pegar a definição que a 9000 traz de riscos, ela fala que risco é o efeito da incerteza. Risco é o efeito da incerteza. E eu vou agregar aqui nessa definição o que a 31000 traz, que é uma norma específica para gestão de risco. Ela fala que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Para mim, não há risco sem que haja um objetivo, sem que haja um propósito.
tá? Eu sempre me pergunto assim, de acordo com esse objetivo, o que pode acontecer que vai influenciar no atingimento ou no não atingimento desse meu objetivo? Todas essas respostas são os meus riscos. Se for positivo, seriam oportunidades. Se forem negativos, seriam ameaças, tá? Então a gente vai intitular dessa forma, fica mais simples a gente interpretar. Então, um risco positivo, oportunidade, um risco negativo, ameaça. O que seria um risco positivo? Alguma circunstância que é gerada por uma incerteza, mas que pode me trazer benefícios enquanto organização. E um risco negativo é alguma circunstância, um efeito de uma incerteza que pode me gerar prejuízos. Podem gerar situações adversas que eu não gostaria de ter, tá? Então isso seriam as ameaças. Tendo como bem claro essa primeira interpretação do que é risco e do que é oportunidade, do que é risco em si, do que é abordar riscos em si, as coisas precisam ser estruturadas. Toda situação, todo processo de qualquer organização é influenciado por riscos e oportunidades. Isso não tem como ser diferente. Todo objetivo tem probabilidades que desse objetivo não ser atingido, tá? Trazendo pelo aspecto negativo. E esse é o ponto. Quando eu falo em abordar riscos e oportunidades, que até o requisito 6.1 fala, eu preciso, de uma maneira robusta, de uma maneira plena, entender que as respostas dos meus riscos serão a base para o mapeamento dos meus processos, a base para a estrutura dos meus processos. Então, esse é o ponto básico e o alvo nessa circunstância, é o alvo nesse processo em si. Todas as respostas que eu defini para tratar o meu risco serão a base para o meu processo. Tá? Essa resposta será a minha rotina. Mas Rodolfo, como que isso é feito na prática? Pensa num processo qualquer, pensa numa situação do seu dia a dia. Eu preciso vender. Eu tenho o objetivo de vender lá 1.000 produtos por dia. O que pode acontecer que vai afetar para eu não vender esses 1.000 produtos por dia? Eu, por exemplo, não consegui acionar tantos clientes na prospecção. Beleza, o que eu vou fazer para conseguir acionar 1.000 clientes na prospecção? Eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter um software, eu tenho que ter pessoas que façam isso. Essas respostas são as respostas do risco que eu dei. E essas respostas nada mais é do que o meu processo, nada mais é do que a minha rotina. Entende como é simples? As respostas que eu dei para cada um dos riscos que foram levantados são a rotina do meu processo, é o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Tá? Então, abordar riscos e oportunidades não é nada de distante. Para eu implementar uma mentalidade de risco, ela tem que ser simplesmente a resposta pro meu dia a dia, para os meus processos, tá? Se você entendeu isso, tudo vai se tornar diferente no seu dia a dia, na sua organização. Abordar riscos e oportunidades não é preencher uma planilha. Abordar riscos e oportunidades não é monitorar a incidência de risco. Abordar riscos e oportunidades vai estruturar o seu dia a dia. É a partir dessa resposta que as coisas vão acontecer na rotina da sua organização, no dia a dia da sua organização, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, por favor, comente aqui embaixo. Eu vou gravar um vídeo que vai falar simplesmente de gestão de riscos, para te ajudar a interpretar isso de uma maneira clara. Caberia um curso específico para falar sobre isso, né? Poderíamos falar e exemplificar de uma maneira com utilizando vários termos, mas de uma maneira simples. É isso que a norma quer que eu faça, tá? Então, existem diversos métodos. Eu posso utilizar ferramentas, eu posso não utilizar ferramentas. Quem define isso é você, da mesma forma lá com o contexto da organização. Como fazer é você que conduz. Eu normalmente gosto de dividir em 5 etapas. Eu primeiro identifico o risco, baseado no meu objetivo. Depois eu analiso ele qualitativamente. Que tipo de risco? É um risco grave? É um risco que tem uma severidade, um impacto alto, médio, baixo? Depois eu avalio ele quantitativamente.
é a probabilidade dele acontecer? Ele acontece todas as semanas, todos os dias, todos os meses, todos os anos? Depois que eu avaliei, né, quantitativamente, eu vou decidir se eu vou responder ao risco ou se eu vou aceitar o risco. Se tiver uma probabilidade baixa, se for um impacto baixo, eu posso aceitar e não fazer nada. Agora, se for alto, eu tenho automaticamente que responder a ele. Essa resposta é o que vai dar base para o meu dia a dia, para minha rotina, conforme eu já falei. E por último, eu monitoro. Primeiro eu monitoro se a análise quantitativa e qualitativa continuam as mesmas. E depois eu monitoro se houveram situações, incidências. É importante entender que um risco sempre será algo pensando no futuro. Um problema ou uma não conformidade é algo do presente, tá? Tem essas duas questões também que a gente tem que entender. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, por favor, até se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu like, também deixa a sua dúvida. É importante pra gente ter bem, de uma maneira, saber se a gente realmente tá te auxiliando, te ajudando no dia a dia. Então, por favor, deixa aqui seu comentário, a sua dúvida, a sua percepção, que vai ajudar a gente demais. Continuando, depois que eu abordei riscos e oportunidades, que eu planejei o meu sistema de gestão, agora eu tenho que planejar os objetivos da qualidade. Lembra que a gente falou no requisito de liderança da política, que a política teria que ser desdobrada em objetivos. Então a organização deve estabelecer como que esses objetivos serão alcançados, quem é o responsável por cada um deles, e assim por diante. Ela até fala o que deve ser medido, como deve ser medido, ou como deve ser alcançado, e assim por diante. Então, os objetivos nada mais é do que as metas que deverão ser alcançadas pela organização, devendo ser coerentes com a política da qualidade, ser mensuráveis, monitorados, comunicados, entre outras questões. Então aqui é bem simples. Eu tenho o objetivo de satisfazer, da satisfação dos meus clientes lá. Então como é que eu vou medir que a minha satisfação, que a satisfação do cliente está sendo atingida? Como é que eu vou monitorar? Quem é o responsável por esse risco? Qual é a meta que deve ser alcançada? E assim por diante. Aqui uma questão bem simples. E por último, nesse requisito 6, é o requisito de planejamento de mudanças. Então, sempre que houver uma necessidade de mudança que possa afetar o meu sistema de gestão da qualidade, ou a integridade do meu sistema de gestão da qualidade, eu tenho que planejar de uma maneira estruturada, de uma maneira sistemática. Então aqui o objetivo da norma é simplesmente assegurar que, se qualquer mudança possa influenciar no sistema de gestão, que ela seja feita de uma maneira planejada. E pode ser feito de inúmeras formas. Eu preciso ter um processo somente para planejamento de mudanças? Não, você pode fazer da forma que melhor te adequar. Quando eu estou tratando uma ação corretiva, por exemplo, uma não conformidade, estou tratando uma não conformidade. Isso é planejar mudanças? Sim. Quando eu estou planejando meu processo, eu estou planejando mudança? Sim. Quando eu estou criando um projeto qualquer para mudar uma máquina, talvez, alguma coisa, eu estou planejando mudança? Sim. Então a forma como que você vai fazer é sua. Você que vai decidir. O importante é que você faça. Sempre que houver qualquer possibilidade de influenciar no seu sistema de gestão, que seja feito de uma maneira estruturada, que você envolva as pessoas necessárias, que você cuide que os objetivos sejam alcançados. Esse é o princípio básico, tá? Não necessariamente que tem que ter, eu tenho que ter um procedimento então para gestão de mudanças. A norma não diz que você tem que reter informação documentada e nem manter informação documentada sobre isso. Beleza? Então, para concluir, né, o requisito 6, planejamento, né, temos que planejar o nosso sistema de gestão de uma maneira robusta e estruturada, pensando em abordar riscos e oportunidades, pensando em fazer de uma maneira rotineira, né, para implementar a mentalidade efetivamente. Né? Então, gerenciar riscos é o mesmo que prevenir ou agir preventivamente. E quando eu tenho consolidado a mentalidade de risco, tudo será impactado no meu negócio, principalmente os meus resultados. Gostou do vídeo? Gostou do post? Eu espero que sim. Se você gostou do post, mais uma vez peço que você deixe o like lá no Instagram, nos siga lá, @paludeto, @construindo a qualidade. A gente acabou de criar um perfil também para Construindo a Qualidade. A gente vai alimentar os dois juntos para que a gente consiga crescer e que isso sirva para compartilhar informação. Mais uma vez quero aqui pedir que se você gostou do vídeo, que você deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda, que você se inscreva.
Deixa o seu comentário, a sua dúvida. Eu sei que quando eu falei de riscos é algo às vezes polêmico, tem interpretações diferentes. Então se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou adorar compartilhar com você, tá? Nos vemos na próxima. Até lá.